Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 29 de setembro de 2025, segunda-feira. Hoje é dia de São Jerônimo. E se você tentasse a Léxio Divina? A leitura oracional da Santa Escritura é uma prática milenar na Igreja Católica. É um método de meditação dos monges beneditinos. Descubramos essa maneira única de ouvir a voz do Espírito Santo. A Léxio Divina é junto à liturgia, que a missa é a oração das horas, é o estudo um dos meios para provar e se nutrir a palavra de Deus. O Evangelho é o corpo de Cristo, escreve o grande doutor da Bíblia, São Jerônimo. Nós comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo no mistério da Eucaristia, mas também na leitura das Escrituras. O primado da santidade da oração é concebível apenas a partir de uma renovada escuta da palavra de Deus. O objetivo da Léxio Divina não é, portanto, tornar alguém um estudioso, mas aumentar a sua comunhão com Deus, porque possamos e passamos a conhecê-lo melhor visitando-o pessoalmente nas Escrituras onde ele se entrega. A Léxio Divina é mais do que ler, mas envolve ler. Não é um estudo muito intelectual, mas usa a inteligência. Requer fé para que se possa estabelecer um diálogo entre Deus e o homem, pois é ao Senhor que falamos quando oramos. Então, por onde começar? Se estamos dando os primeiros passos na nossa vida de oração, é possível começar lendo o Novo Testamento, particularmente os Evangelhos. Podemos escolher uma passagem do Evangelho da missa do dia ou do domingo que está por vir, ou mesmo fazer a leitura orante de um dos livros da Bíblia. Quando já tivermos mais experiência, podemos escolher um tema e fazer uma leitura transversal, por exemplo, procurar o que Jesus fala sobre o batismo, ou observar durante as refeições com os seus discípulos. Em seguida, é possível comparar e confrontar diferentes passagens do Antigo e do Novo Testamento. Pode ser útil usar sempre a mesma Bíblia para poder circular e marcar as passagens ao passo que nos familiarizamos. Isso nos permitirá também retornar às nossas passagens preferidas nos dias de secura espiritual. Finalmente, antes de começar, é bom lembrar que a Léxio Divina é pessoal, mas não individual, é feita na igreja, banhada pela tradição. Como praticar a Léxio Divina? Nas diferentes práticas, o procedimento permanece o mesmo. Busque lendo e encontrarás meditando, peça orando e a porta se abrirá na contemplação. Nós podemos fazer 4 etapas sucessivas, como degraus de uma escada pela qual o homem sobe e desce entre a terra e o céu. Primeiro a leitura, segundo a meditação, terceiro a oração e quarto a contemplação. Primeiro é invocar o Espírito Santo. Jesus nos prometeu e o Espírito Santo nos conduzirá em todas as coisas. Nossa cooperação é nosso esforço para ler, mas é o Espírito Santo que faz das Escrituras uma palavra viva. Podemos rezar assim: vem, Espírito Santo, Pai dos pobres, abre e ilumina meu coração e minha inteligência. Aí nós abrimos as Escrituras e vamos lê-las. De acordo com São Jerônimo, é deixar que o Espírito Santo nos conduza, sem saber de que margem nos aproximamos. Segundo é ler sem pressa. Lemos o texto escolhido como se fosse a primeira vez, de maneira simples e humilde, ignorando tudo o que possamos já saber sobre ele, tudo o que lemos ou ouvimos como comentários. Caso contrário, é também possível ler a passagem selecionada em voz alta ou copiá-la lentamente. Terceiro, interessar-se pelo contexto. O que aconteceu pouco antes? Onde está acontecendo a cena? Jesus está sozinho com uma pessoa ou ele está na companhia de seus discípulos ou de uma multidão? Que hora do dia isso está acontecendo? Em que época do ano? Durante uma festa litúrgica? Se sim, qual? O que significa para Israel isso? Também devemos prestar atenção no contexto, nos objetos, em palco. Por exemplo, os 6 jarros de casamento de Caná, João 2, de 1 a 11, contêm 80 a 120 litros cada um. Então não são pequenos jarros. Ou quando Jesus encontra a mulher samaritana perto do poço, João 4, de 1 a 42, percebe que em um país quente um poço é uma riqueza, um ponto de encontro, mas também que o serviço de retirar a água é penoso. Finalmente, não podemos colocar um significado espiritual no texto e esquecer o significado literal. Por exemplo, quando Jesus fala de uma fonte de água jorrando para a vida eterna, João 4, 14, tome tempo com alguns questionamentos. O que é uma fonte de água? E de que águas vivas? Será que a água é vital? Quarto, interessar-se pelas palavras, pelos gestos e pelo silêncio. É necessário estudar não apenas as palavras, mas também os gestos e os silêncios dos personagens, começando pelos de Jesus. Para quem se
adereçam. Quem são os destinatários? Quais são os sentimentos dos protagonistas? Você também não deve hesitar em se deixar ser atingido por gestos ou palavras chocantes ou aparentemente contraditórias. Exemplos: ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, Lucas 6, 29. Ou o pastor que deixou 99 ovelhas para procurar uma, Lucas 5, 4-7. E aí uma passagem conhecida pode se tornar nova. Meditemos e contemplemos como Nossa Senhora. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração, Lucas 2,19. Vamos reler o texto à luz da palavra, porque tudo que Jesus diz e faz é revelação e dom de sua pessoa e, portanto, do Pai e do Espírito Santo. Tentemos contemplar a Trindade descoberta através deste texto, mas também meditemos sobre o que esse texto deseja iluminar de forma pessoal na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Devemos nos perguntar: o que Deus está me dizendo hoje? E não o que Deus diz aos homens em geral e em termos absolutos, porque todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Lucas 6, 47 e 48. Para encontrar a Deus nas Escrituras, acabamos agindo de acordo com a sua palavra que nos molda. Por fim, rezemos. A Léxio Divina, ela é provedora de oração. Para terminá-la, podemos invocar o Espírito Santo e deixar surgir a oração de adoração, de súplica ou de ação de graças que ele despertar. A Léxio Divina nos leva a lembrar de Deus, pois ruminamos suas palavras no nosso coração. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada, João 14, 23. E então escrever uma passagem no nosso caderninho espiritual, ou mesmo uma palavra que falou ao nosso interior, pode nos ajudar. Memorizá-la ou copiá-la lentamente ou até compartilhar a palavra com alguém. Não devemos desanimar com o aparente secura ou desamparo da Léxio Divina e ousar ficar com uma pergunta, com palavras contraditórias ou chocantes e deixá-las passar sem compreender. O principal é reservar um tempo com Jesus. A oração será nutrida por todas as expectativas que a palavra de Deus terá gravado em cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo
como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim,